Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, apresento-me a esta demografia, né, que estará a me ouvir. Eu saúdo com a paz do Senhor, me apresento. Sou o pastor Joel Bezerra. Estamos numa época onde existem redes, análises, não é? De filosóficas, as quais está levando muitas pessoas a desviar-se até da verdade. Filosofia como a Éutica, com Sócrates, né? Filosofia social com o homem que trabalhava com a sociedade na sua visão, outro filósofo, e assim por diante. Mas a Bíblia, ela tem o seu sentido próprio. Ela é ética, tá? Eu me apresento, sou o pastor Joel Bezerra. Será realmente que está sendo pregada a palavra como se deve pregar? Está sendo promulgada como se deve promulgar a palavra de Deus? Meus amados, será que o estudo do dízimo, a pregação do dízimo está certa nesta variedade institucional no nosso país? Será que o estudo sobre o batismo nas águas também está certo? Será que o estudo sobre a unção também está certo? É necessário entendermos toda uma hermenêutica com base na exegese dos assuntos. Não é simplesmente abrir a boca e promulgar. Há uma responsabilidade com a Igreja de Deus. Eu pergunto a todas as universidades, tá? A todas as universidades de estudo teológico do nosso país. Atenção, os reitores, os diretores, os lecionadores. Atenção, com todo carinho, tá bom? Todos os teólogos do Brasil. Atenção, todos aqueles que trabalham com a palavra. Todos os presidentes institucionais de instituições religiosas. Será que o Ilustríssimo está pregando certo? Será que o Ilustríssimo está ensinando a verdade? Meus amados, o que dizer da unção, tá? Com azeite, com óleo. Onde foram buscar? Onde é que Jesus ordena que as pessoas, que os ministros, para levantar um pastor ao seu cargo eclesiástico, tenha que ungir com azeite, com óleo? Onde é que está escrito? Jesus falando, unja com azeite, para que aquela pessoa que seja ungida passe a ser a pessoa da obra, o pastor. Quero enfatizar que eu não sou contra a unção, não sou contra o dízimo. Eu espero que se levante nacionalmente ou universalmente, em toda a demografia, de sábios, de eruditos, onde, na praticidade, Jesus ordenou ungir com óleo. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, neste momento, te peço, Senhor, por toda a tua igreja, por todos aqueles que ouvirem estas promulgações, Senhor, esta oratória sobre um assunto de tanta importância e de tanta profundidade. Abençoa todos os pastores, todos os teus servos, todas as igrejas que estão trabalhando segundo a palavra cristológica. Portanto, domina-me, Senhor, neste assunto. Aleluia. Glória. Que é um dos assuntos, Deus, onde alguém não fala, não prega, não ensina, para poder estar, Senhor, debaixo de uma penumbra,
dominando as pessoas, meu Deus, até mesmo como açoites, escravidão religiosa. Abençoa nossos irmãos. Amém. Meus amados, no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 22 em diante, nós encontramos o nosso Deus ordenando que os sacerdotes ele utilizasse de produtos físicos, botânicos, plantas aromáticas, para se instituírem fisicamente o azeite da unção. Observemos que o Senhor, quando assim o fez, ele falou a quantidade, a qualidade, aleluias, em que deveria ser usado. Entendamos que a igreja de Cristo não existia. Não existia. E aquele azeite que era para ser feito conforme a performance na área química e física e funcional de um perfumista. E mais lá embaixo, no versículo 30, nós encontramos quando diz a palavra, né, mais ou menos assim, né? Deixa eu me ver aqui, no versículo 30 do capítulo 30 de Êxodos, vamos ver como é que fala. O homem que compuser tal perfume com este, ou que dele puser sobre estranhos, será extirpado dos seus povos. Amados, o azeite foi constituído com nanometria, medidas mínimas, maxometria, medidas máximas, com a objetividade de ungir os utensílios e ungir o sacerdote. E aqueles que usasse em outras pessoas estranhas seriam extirpados, expulsos das tribos. Aleluia! Expulsado da nação a que Deus constituiu como nação santa. A quem o Senhor estava dirigindo a instrução da unção. Encontramos também a unção do lugar onde o Senhor se revelaria ao sacerdote, que no caso seria esta unção, tá certo? Tem a unção do altar, né? E também a unção do lugar onde o Senhor falaria com o sacerdote, todavia, diferente a sua composição física e química do azeite feito para a unção dos utensílios e a unção do sacerdote. E outro detalhe, lá naquela época, a Bíblia diz que aqueles que ele ungissem, a partir daquele momento seria santo, para santificar. Transferando os sentidos de uma área racional para outra, sem mudar a qualidade, sem mudar o epicentro desta expromulgação. Lá também o Senhor mandara, tá certo? Fazer a composição, tá certo? Que já seria a composição das essências, incenso santo, já no versículo 34. Mas o Senhor, disse a Moisés, toma especiarias aromáticas, ele falou estoraque, ônica, galbano, ele falou ainda sobre o peso, incenso de puro peso. Disto farás incenso, um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moenda pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso
que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmo. Santo será o Senhor. Observação: o homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do povo. Meus amados, se observa aqui na palavra de Deus, tá bom? Se observa que tanto de incenso quanto o azeite para ungir as especiarias, os utensílios sacerdotes, não deveria ser usado em pessoas estranhas, tá? Nem tampouco como perfume. Seria estipado do povo. Aí vem. Encontramos lá em Tiago 5,14, não é? Está alguém doente entre vós, chame os presbíteros para ungir, tem Bíblia que deixa bem claro, ungir com azeite e o mesmo, olha a observação, com a oração da fé. Se houver enfermidade, será sarada, e se houver pecado, vos será perdoado. Mas observa um detalhe, com a oração da fé ou pela oração da fé. Não diz pela unção do produto físico, do produto químico. Não sou contra, tá bom? Mas, lá quando o Senhor instituiu esta situação, delegou apenas aos sacerdotes o uso para os utensílios. Lá na frente, não é? Mais adiante, lá no Êxodo, encontramos, acabamos de ver, o incenso também para colocar diante do testemunho no ambiente onde o Senhor iria falar com o profeta. Aí, observação, quem usar para cheirar, quem usar para estranho, será extirpado. Deus, ele configurou, assim como ele preparou as roupas de Adão e Eva, lá na época da consciência, após o pecado, ele fez o que para eles? Roupas de figueira, o modelo Deus deu, o material Deus também o deu. Deus ali como um alfaiate, aqui trabalhando como se fosse um químico. E aí, Deus faz tudo certinho. E por que Tiago, lá no Novo Testamento, Tiago falara, está algum de vós doente, enfermo? Eita Deus, glorioso. Chama os presbíteros, meus amados, os presbíteros lá em Israel, na época das guerras, eram considerados como capitães de guerra, homens anciãos, ou seja, homens idôneos, ou seja, entendido. Não fala de velhice biológica. Todavia, eram sim pessoas também, que geralmente as pessoas mais experientes são pessoas que na biótica da esfera citológica, das células, o homem biofísico, ele tem mais experiência. Então, os anciãos eram chamados como capitães de guerra para orientar o povo, aconselhar o povo. Os presbíteros. Segue a pergunta. Aonde foi que Tiago aprendeu esta lição? Aonde foi que Tiago estava obedecendo ao Senhor Jesus? Coisa séria. Em pegar o óleo e ir lá ungir o doente. E ainda mandar que os outros fizessem. Não estou aqui repelindo o conjunto moral, a ética de Tiago. Não, glória a Deus. Tiago é um homem de Deus. Como é que fica a situação? Como é que fica? Muito grato, amado. Como é que fica a situação, gente? Há coisas dentro da Bíblia
que os apóstolos criaram, a bem da obra, não que o Senhor mandou. O próprio apóstolo Paulo, ele falou assim, falo eu e não Deus, em certas ocasiões. Ele chegou a falar, miserável homem que sou, quando pensava em fazer o bem, o mal que eu não queria, eu já tenho feito. Hoje as igrejas, os pastores, vai levantar um obreiro a função pastoral, o que é que ele faz? A unção, aí vem trazendo, Samuel ungiu a Davi. Não é? Entenda, a unção, na época, era para sacerdote, podemos ver rei e profetas. Todavia, qual o óleo, qual a substância, qual a existência, aleluia, que deveria ungir a igreja dos gentios, aleluia, para fazer a obra do Senhor. Eita, papai, glórias, aleluias, eita Deus. Lá no livro de Isaías, no capítulo, me parece que 60 ou 61, vou verificar. A palavra do Senhor diz assim, me parece que é o 61. Diz assim, deixa bem claro. Isaías falando, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas, levar liberdade aos cativos. Aleluia. Começou a falar, para que o Espírito do Senhor o ungiu. Aquele se referiu, que Espírito é este? Que unção é esta? Oh glória! Será que teria que na época dos gentios haveria de um homem buscar lá fora, numa região botânica, as melhores especiarias? Para preparar um azeite e ungir, aleluia, há uma situação funcional, eclésica, a quem quer que seja. Afinal, para os sacerdotes naquela época fazerem tal atitude, tomarem tal atitude, eles precisariam de obedecer esta liturgia comportamental. Eles deveriam sim obedecer a Deus como fizeram, com azeite da unção, com óleo da unção, usada naquela dispensação sacerdotal, a qual o Senhor ordenara. Ali Deus foi face a face com Moisés. E por que não dizer com Arão? E por que não dizer com os filhos de Arão? E por que não dizer face a face com Josué? E por que não dizer, eita Deus, face a face também na sua cinesiologia funcional missionária lá no deserto? Aleluia! Se revelando, glórias, se revelando ao povo. Isaías, capítulo 60, há uma revelação maravilhosa, minha gente. Quando diz assim, vamos lá, é 61, tá? Diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Eita Deus, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar a seca dos tristes de Sião, que se lhes deis ornamento por cinto, não é por cinza, óleo de gozo por tristeza. Até o versículo 3, meu amado.
aí estava sendo, está claro, instituído a unção da igreja dos gentios. Aleluia. Da igreja que foi criada para uma estrutura soterológica que rebate o conhecimento martiológico no sentido de fazer apologia ao mal, à destituição. Eita Deus, a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Qual a unção de óleo? Está aí esta pergunta. Eu espero que esta gravação ela vá aos 4 cantos do mundo. Não para desmerecer os nossos amados, não para desmerecer as universidades do nosso país. Com todo respeito, com todo carinho e continência que deve se dar, porque a Bíblia diz que a autoridade deve ser respeitada. Romanos capítulo 13. E toda autoridade foi constituída por Deus, e quem se levantar contra ela, levanta-se para a sua própria condenação. Mas aqui na liberdade da palavra, conforme o livro de Joel, capítulo 2, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem não demora. E ele disse mais: clamai no monte da minha santidade, porque o dia alta voz, porque o dia do Senhor vem não demora. Perturbe-se todos os moradores da terra. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Apareça, com todo respeito, os homens de Deus. Olhe bem para mim. Este simples homem de Deus, pastor Joel Bezerra. Por misericórdia. Né? Por misericórdia. Bacharelado em teologia. Preparado na universidade. 2 anos básico, 3 anos técnico. 2 anos básico, 5 anos, 4 na universidade. Deu 9 anos de estudos. Mas eu confesso que estou aprendendo. O homem nunca deixa de aprender. Assim ele queira. Eu não pude ver até hoje. Ontem a igreja é ungida por azeite atômico, físico. Chega lá, encosta o azeite, eu te unjo a pastor, em nome de Jesus. Observemos, amados, que quando Tiago, ele fala lá no Novo Testamento, está alguém enfermo, mas ele não diz que Jesus mandou fazer isto. É porque existe na Bíblia Sagrada, procedimentos naturais do homem no sentido de melhorar a funcionalidade da obra de Deus, para que ela desenvolva, para que ela cresça, para que possamos ganhar mais alma. Parabéns aos homens de Deus, são verdadeiros engenheiros da obra, pelo Espírito de Deus. O Senhor vos abençoe. Universidade que ensina a teologia. O Senhor te abençoe, pastor, que faz a obra de Deus com amor. Logo, o que é ser pastor? Também ensinam de forma diferente. A Bíblia mostra o que é um pastor. Jesus, ele deu pão, trabalhou como assistente social. Jesus, ele abriu trabalho. Hoje seria a representação do Ministério de Trabalho. Quando ele disse lançar a rede, ele não deu assim chegar e dar, não é? Jesus trabalhou na condição de representante também a medicina, quando ele curou as pessoas. A mulher do fluxo de sangue, o cego Bartimeu, aquele que estava dentro do poço de Betesda. O Senhor trabalhou no social, na saúde, no emprego, até na finança. O Senhor Jesus pagou imposto. Chegaram para o Senhor e disseram: Senhor,
Por que é que todos pagam imposto, nem o Senhor, nem os seus apóstolos pregam? Aliás, pagam imposto. Ele diz: Pedro, vai pescar um peixe. Aleluia. Pega lá, Pedro, o peixe é o primeiro peixe, abre a boca, tire uma moeda e traga. Quando chegou diante do Senhor, ele disse: vê o que é que essa moeda tem. César. O que é que ela tem na gravura? Ele disse: dá a César o que é a César, Deus o que é de Deus. Eis que eu pago o meu imposto e o teu. Eita Deus! O Senhor Jesus, ele veio para cumprir toda a lei, sim! Porque também ele era judeu. Ele cumpria com as leis judaicas e cumpria com as leis da graça, porque leis é comando, é estatuto, tá personalizado e firme. Não é aquela coisa qualquer que passa. Meus amados, para isto a Bíblia diz: ai dos legisladores que levantam falsas leis. E aí eles dizem: é lei. Não vamos pagar imposto, a igreja não paga porque é lei. Legislador desordenado, legisladores políticos, é preciso pedir visão a Deus para não constituir leis absurdos, formalizando uma impressão de caráter genuína, da apologia à vontade de Deus. Bem, Tiago, ele ungia as pessoas. Mandou que os presbíteros ungissem, orientou. É pecado, pastor Joel Bezerra? Não, não. Mas o que é que acontece? É bom deixar bem claro. Jesus falou: aquele que fizer o que eu vos mando, aleluia, esse será a minha família, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Lá em Apocalipse, qualquer que aumentar perderá a sua parte, virá as pragas deste livro sobre a sua vida. Qualquer que diminuir perderá a sua parte no reino do céu. Meus amados, cuidado com a doutrinologia, com a ciência filosófica, religiosa, que está atacando o povo, escravizando o povo, dominando a demografia de Deus que está na terra. Observa aí, ministro, aquele que está pregando com invencionices, usando a filosofia na palavra de Deus, eis que este virá as pragas do livro sagrado, ou melhor, determinada por Deus sobre a tua vida. Presta atenção, ministro. Pastor Joel, o senhor tem algo contra os ministros? Não, Deus me guarde. São meus irmãos. Eles estão fazendo a obra de Deus. Um abraço a todos. Permite usar o termo você com todo carinho, tá bom, ministro? Sem identificar epicentricamente, especificamente. Permite o termo você. Você, ministro, que aceita doutrinas erradas dentro da casa do Senhor, inclusive para trazer benefícios financeiros, tesouros na terra, mentindo para a igreja, criando assim filosofias doutrinárias, o Senhor vai ter contigo. Isso é uma das coisas que o inimigo mais faz na época de hoje. Estamos em 2024, né? É criar filosofias, criar instituições até com base em ideologias infundamentadas da palavra. Logo vem a pergunta mais uma vez, que esta gravação, ela possa percorrer o mundo todo. Promulgue-a. Que toda nação faça esta pergunta aos ministros, lá na sua igreja, no seu ministério. Pastor, me mostre onde é que Jesus mandou ungir com azeite atômico, com azeite de aromático, para enlevo
ministerial. Não sou contra. O erro está em dizer, em alegarem aqueles que assim o fazem, que está fazendo assim porque está na Bíblia. A má interpretação destrói. A má interpretação acaba com o homem, com a felicidade, com a imagem da sã doutrina. Eis que Deus vai cobrar. Aleluias. Aí vem Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para pregar boas novas. Observamos transcendentemente quando acontecer este fator, esta evidência ao Jesus, aleluias, não é? Saído das águas do rio, quando batizado, o Espírito Santo veio sobre sua cabeça, aleluia, e o Senhor gritou dos altos céus, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Meus amados, a obra soterológica, a obra cristológica, ela indica, ela mostra, na ciência cristologia soterológica, que é a pessoa que faz a obra de Deus na época de hoje, que a igreja de Deus, ela é ungida pelo Espírito Santo de Deus. Não há outra explicação. Aleluia. E aí, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28, se não me falha a memória, deixa bem claro. Mas naqueles dias, eita Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos, e ali eles falarão línguas. Aleluia. Os jovens, os mancebos, os idosos terão visões. Aleluia. No livro de Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. É bom entender a hermenêutica da palavra, assim como entende de forma errada, permite os termos, que não está paralela lógica à apologia da verdade. Assim como pregam a questão da unção errada, de forma errada. Muitos dizem, está lá escrito em Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, que não crê está condenado, será condenado. Entenda, gente, esta condenação é uma condenação condicional. Enquanto o homem está nas trevas, ele é treva, mas na hora em que ele aceitar o evangelho de Cristo Jesus, aleluia, ele se torna uma nova criatura, porque o evangelho é poder de Deus. Eita, aleluia, aquele que aceita é transformado contundentemente, profundamente, esfericamente, porque ele faz a comungação, a junção com o Filho de Deus. Aleluias. Logo, enquanto o homem está na terra, ele não está condenado. Glórias. Assim como ficaria João 3,16, porque Deus deu seu Filho e enviou ao mundo, não é? Para salvar todo aquele que nele crê. Há uma oportunidade, há muitas oportunidades. Quantas oportunidades o homem tem, sabe? 24 horas de oportunidade. Um dia, vemos 365 dias, é um ano aqui no Brasil. Independente do calendário hebraico e por aí, não é? Imagina, 365 dias o homem tendo condições, aleluia, liberdade, o direito de aceitar o evangelho de Cristo. Alguém chega e prega para outro e diz assim a ele, aceita o seu Jesus?
Não, mas ele lá diz que não quer, mas quer. Aquela é uma expressão, assim, é como se fosse passar um pano morno, entendeu? É como se fosse pegar o remendo velho, colocar no vestido novo, como Jesus disse, vai se romper o vestido, o remendo novo vai cair e a rotura ficará maior. É uma desculpa, é uma resposta parcial, gente. Não quer dizer que a partir daquele momento ele está condenado efetivamente. E as interpretações bíblicas erradas têm prejudicado muita gente. Então quem unge a igreja para fazer a obra, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus falou, ide, Atos 1:8, para que ide ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido. E a Bíblia diz no capítulo 2, e todos estavam reunidos no mesmo lugar, lá no cenáculo. Glória a Deus. E de repente veio do céu um vento veemente, forte, capacitado, movedor, impactante, cinesiológico, sobre toda a casa, sobre todo eles. E de repente se ouviram por eles línguas repartidas como que de fogo. Meus amados, e diz, e cada um falava a sua própria língua conforme o Espírito concedia que falasse. Sim, sua própria língua, porque a cada um, naquela hora, o Espírito de Deus deu uma língua independente, diferente, heterogênea das outras. A cada um que falava, porque era a experiência de Deus com cada um daqueles. Não é porque havia ali uma multidão, uma demografia mística, que cada um falava a sua língua de origem, não. Falava a sua língua conforme, observa lá o texto, tá? O Espírito Santo concedia que falasse. É tanto que não entenderam e disseram, esse povo está cheio de monstro, esse povo está embriagado, este povo está louco. Pedro puxou uma mesa, subiu sobre ela e gritou, eis que este povo não está louco! Aleluia! E começou a pregar sobre aquele que foi prometido, aquele que veio, aleluia! Aquele, aleluia, que trouxe a salvação para a humanidade. E quando Jesus subir, ele disse, não choreis, aleluia, eis que eu irei, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o meu Espírito Consolador, aleluia, que convencerá o coração do filho ao pai, do errado, convencer ele do pecado, para a santidade do original. Eu pergunto, aleluia. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, prometido lá no profeta Isaías, capítulo 61. Lá em Joel 2:28 fala da funcionalidade, da cinesiologia pneumatológica, pneuma, do grego espírito. É diferente de ar é feito. O ar é feito, fôlego, é a ação de respirar e inspirar. Ok? Espírito, ele pensa, ele fala, ele raciocina porque tem a alma dentro da sua estrutura. Quando alguém diz que, outra interpretação errada, que o Espírito é um fôlego e Deus é fôlego. A Bíblia diz que Deus é Pai de todos os Espíritos, Ezequiel capítulo 18, aleluia. Toda alma minha, alma que pecar, essa morrerá, e vem o timbre do texto, aleluia. Deus é Pai de todos os espíritos. Então, meus queridos, se faz necessário entender a exegese, a hermenêutica, a apologia, as ciências angelológicas, a ciência cristológica, a historiologia bíblica, a dialética bíblica, de acordo com a época e a linguagem de quem estava falando. Jesus falava aramaico. Jesus falava polinômia. E demais, com vários sentidos. Observemos que a ciência, a teologia científica mostra, tá? Ela mostra, glória a Deus,
ela deixa bem claro, bem evidenciada a teologia científica. A primeira letra que Deus escreveu no homem foi o M, olha. Olha o M. Multiplicação. Vira ao contrário. Você vai ver o que? Um W, quer dizer único. O único. O soberano, o eterno. O onipresente. Aleluia. Glórias. Escreveu a letra M, quando vira ao contrário na nossa mão, no tecido ectodermatológico, não é uma ação citológica. Os primeiros escritores no homem foram eles, não é? A estrutura citológica, ectodermatológica, escreveu essa impressão na mão, o M, a letra M, multiplicai-vos. Observa que o Senhor disse, crescei e multiplicai-vos. Está na mão, tá? Está na mão. Glória a Deus. Quando divide esse W no meio, dá 2 vezes. Jesus disse que aqueles que aceitassem Ele receberiam vitória nesta vida e na outra. Aqui está uma dialética de Deus. Uma informação de Deus. Mas as pessoas dominam a humanidade, tá? Eclesiástica da igreja. Cria suas... Outro detalhe interessante, gente. Interessante. De onde veio o dízimo? Tá? Não estranhe. Ok? Não é para ofender. Mas o dízimo, eu não sou contra o dízimo, tá, pessoal? Eu não sou. Quer dizimar, dizime, amém, glória a Deus. Mas o dízimo veio lá de Abraão, quando ele foi livrar os seus irmãos, seu sobrinho, aliás, que houve uma guerra entre 9 nações, 5 nações contra 4 nações, levaram ele preso, ele já tinha separado de Ló, sua família está lá em Gênesis. E de repente, Abraão, olha, houve uma guerra e levaram Ló, está preso, ele reuniu trabalhadores, convocou outras pessoas, foi lá e libertou o seu sobrinho Ló. Interessante, gente, é que quando ele veio encontrou Melquisedeque, um sacerdote, que alguém o chama de sacerdote de Salém, ele, aí em agradecimento a Deus por conta própria, sem nenhuma ordem, sem nenhuma lei, sem nenhum estatuto, sem nenhuma mandança de Deus, sem nenhuma coesão ordenativa, com o coração limpo, ele se colocou diante do sacerdote, perante Deus, e disse, eu darei o dízimo. E deu o dízimo dos despojos que trouxe de lá da peleja, onde ele liberou seu sobrinho, e Deus deu vitória a ele, e ele fez ali aquele dízimo. Imagina, amados, nesta época, nem existia Isaac. Chegou um ponto que Abraão foi embora, não é? Saiu deste mundo, Isaac já com 130 anos, 130 ou 136 nessa faixa, teve o primeiro filho, teve Isaac. Lá na frente, Isaac com uma idade avançadíssima, já velho na força de expressão. Cães brancas, semblante desfalecido com certeza, porque a estrutura citológica, ela perde a velocidade, ela perde a consciência da composição para construir outra célula com a mesma textura. Observa-se aqui a pele, tá? A célula epitelial, ela constitui outra célula epitelial com a mesma situação orgânica, com núcleo, membrana, citoplasma e a sua estrutura de produção para gerar uma célula com a mesma textura, com a mesma profundidade, com a mesma maxometria, com a mesma nanometria, com a mesma função. Isso se chama alma, porque é na alma que está e é constituído os pensamentos, as ideias, é colocada a doutrinologia, se tem a compreensão das coisas. Se chegarmos para um objeto inanimado e dissermos para ele, faça um outro objeto, ele não faz, ele não escuta, nem raciocínio tem. Ou seja, Isaac já na velhice falou para o seu filho, um deles, para seguir procurar uma caça, para preparar um guisado para ele, abençoar ele com a bênção da primogenitura.
A esposa dele chamou Jacó e disse: olha, teu irmão foi procurar uma caça para fazer um guisado a teu pai, e ali ele abençoa com a bênção da primogenitura. Pega uma dessas que está aí, uma ovelha dessa, não é? E faz um guisado. Diz: mãe, mas meu irmão é peludo, eu não sou. Ela disse: veste uma roupa de pelo, mas meu irmão tem um cheiro, eu não tenho. Se meu pai notar, vira maldição sobre mim, disse ele. Ela falou: que a maldição fique sobre ela, a mãe mal conselheira. E aí ele, com medo, quando seu irmão vira, haveria de vir para realizar o que o pai pedira. Inclusive Isaac falou: Esaú é peludo. Esse tem pelo, mas o cheiro é diferente. É claro que Esaú era o homem da caça. E ele, para não morrer com medo, ele fugira para o deserto de Beceba, para a casa do seu tio Labão. E lá, quando ele encontrava-se no deserto de Beceba, naquela situação transeunte, num deserto, ele, com medo de morrer, colocou uma pedra debaixo do seu cérebro, sua cabeça, seu crânio, deitou para descansar. Estava desesperado, é claro. E na escuridão, nas trevas do ambiente, Deus aparecera numa escada. Ele conhecera que era Deus. Aí ele disse: Deus, se me abençoares, que eu vá à casa do meu tio Labão e volte em paz, nada me acontecer, eu te darei o dízimo de tudo. Calma, homem de Deus e mulher de Deus. Se ele tivesse dito: Senhor, me ajuda, me perdoa o que eu fiz com meu irmão Esaú, seria diferente. Mas o que é que ele fez? Tentou comprar Deus. Tentou corromper Deus. Logo o dízimo veio de uma corrupção, de um roubo, de uma traição, porque ele enganou seu irmão, obedeceu a sua mãe, e agora, com medo de morrer, ele não usou a fé, não usou a humildade, ele usou de querer comprar a Deus. É diferente, gente. Quando eu chego e digo para alguém: me perdoa, me ajude, né? Mas ele dizia assim: eu te dou um valor se me livrares. Ele confiou no seu potencial aquisitivo que estaria para surgir, porque Abraão, já havia Abraão, o Senhor dito: olha para as estrelas do céu, assim será a tua descendência. E quando Jacó colocou dessa situação por medo ou por intenção maligna, não sei, ali a situação não é fácil, uma pessoa no deserto. Eu não estou aqui querendo condenar Jacó, não. E há até pessoas que dizem que ele era tido como enganador, tá? Jacó. E o Senhor mudou o nome dele para Israel. Nem o Senhor quis saber mais daquele nome, meus amados. Porque na nomenclatura pessoal, na identificação epicêntrica da identificação dele, na condição de Jacó, ele estava um mau exemplo, ele tomou um mau conselho da mãe. Ele enganou seu irmão. E agora, para se ver livre do deserto, ele quis negociar com Deus. É porque Deus é maravilhoso, gente. Deus poderia ter destruído ele naquele momento, naquela hora, mas Deus é misericordioso, entendeu a fraqueza dele. Quero te dizer, ouvinte, espectador destas promulgações da palavra de Deus, que eu peço ao Senhor Deus que te abençoe sempre, te encha cada dia do Espírito Santo, da graça, do poder e da sua glória. Que o Senhor abençoe toda a sua genética. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima geração. Se faz necessário entender, aleluia, quando há uma humilhação e quando há uma tentativa de corrupção. Ele já vinha praticado um erro muito grande, terrível. Estava com medo. Em vez de se humilhar, analisa o que é a diferença de se humilhar e reconhecer e comprar. Aí Deus... correto. Deus aceitou. E Deus sabia que para eles seria um castigo. Ele disse: de tudo, é do jeito que eles teriam que dar dízimo à descendência dele. Castigo.
do arroz, do feijão, da farinha, do endo, do cominho, do alho, de tudo, dos animais, da própria vida. Eles se sobrecarregaram com este castigo. E ficou apenas para as 12 tribos. É tanto que nesta situação toda, a tribo falhou lá na frente, já na época em que estavam as 12 tribos, né? Jacó já nem existia mais também, porque a partir dali foi que passou, sendo uma ordenança de Deus. Mas Deus acatou como um castigo sobre eles. Não foi Deus que disse, olha, vocês me darão o dízimo. Depois Deus cobrou, porque estava feito um acerto este, que consequentemente estaria punindo a ele e a toda a descendência. Aí Deus, bem, que seja levado para a casa do tesouro, entenda. Ele quis dizer ali do original, do grego, do latim, do aramaico, do hebraico, levar para um lugar onde pudesse conservar, fosse zelado, fosse guardado. Casa do tesouro não é casa de Deus, e pode ser também um setor, uma setorização na casa de Deus, como no caso hoje, a tesouraria, mas que deveria ser usado para a obra de Deus. Aí vem hoje os homens pregando. Está aí outra pergunta também, para todos os eruditos, para todos os sábios, para todas as universidades do mundo, do país, todos em doutorado. Não é para desfazer, meus amados, é para que seja esclarecido, vós sois meus irmãos em Cristo. Tá? Não estou aqui desafiando, atingindo, não. Mas assim tal qual a doutrina da unção nós vimos aqui. E quem unge a igreja Jesus é o Espírito Santo. Também não sou contra a unção. Agora tem que se falar a verdade, né? Questão do dízimo hoje. Há certas lideranças que sobem ao púlpito e diz a demografia. Diz para a igreja. Eis que se você não dá o dízimo, virá a praga, os demônios cortadores, migradores. Deus não vai te abençoar, vai fechar as portas da bênção. Esses que dizem assim, são infelizes, mentirosos, corruptores. Porque traz a corrupção ao povo, o medo, o antropocentrismo. É preciso haver a cristologia. Eita Deus! Cristocentrismo! Aleluias! E aí eles dizem, mostra lá quando o Senhor falou, trazeis todos os dízimos à casa do Senhor. Trazeis todos os dízimos à casa do Senhor. E vê se eu não abrirei a janela do céu de forma tal, venha tal bênção. Quer dizer, Deus, cumprindo com a sua palavra, de respeito, mas daquele voto de respeitoso de Jacó, Deus fez a sua parte, Deus agora queria cumprir, porque Deus é perfeito. Logo, o dízimo, hoje, é anunciado de forma errada. Que tal dizer a igreja? É para o povo, as 12 tribos, como o Senhor falou lá no livro de Malaquias, vós toda esta nação, esta é indicativo, toda esta nação, ele falou, toda esta genética que veio do lombo de Jacó, de Abraão, de Isaac, as 12 tribos. Foi assim que ele falou, perguntais em quem me roubais. Me roubais nos dízimos e nas ofertas. Quer dizer, o cortador que ele falou foi outros, porque eles viviam da plantação. O migrador também é outro tipo de praga que, além de cortar, leva. Você observe que tem formigas, que elas cortam, outras levam, outras protegem. Para quem tem ideia, a vida de uma saúva, de uma formiga, essas, né, que vivem na botânica, desfolhando as árvores, elas têm verdadeiras fazendas lá embaixo. Elas levam os produtos que querem, lá eles até mofam, lá eles
ficam numa condição que gera para eles qualidade de comida, fica guardada durante todo o verão, no inverno, elas estão bem abastecidas. Se o Senhor mandasse o gafanhoto, cortador, migrador, e lá vai por aí, a formiga conhecida por saúva, outro chama saúva, esses animais, para destruir, se eles não dessem o dízimo, eles iriam ficar com fome, a terra ficaria infértil, porque quando as folhas caem sobre a terra, fertiliza. Aí vem cálcio, ferro, chumbo, alumínio, magnésio, depende da instituição citológica, orgânica daquela planta. E aí a terra fica fertilizada, as raízes adventícias puxam alimento e vai para a videira, que dá alimento aos galhos, às folhas e aos frutos, tudo interligado, como Jesus falara. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo galho que estiver em mim der fruto será limpo, para que se dê mais fruto. Mas aquela que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Meus amados, Deus não falara ali no livro de Malaquias para a igreja dos gentílicos, para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Sabe como é a nossa participação para Jesus? Aleluias. Mateus capítulo 25, se não me falha a memória, diz 25, se não me falha a memória, diz assim, deixa bem claro. Há uns, bem-vindo e bendito de meu Pai, posso ir por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu e me vestiste, hospitalizado e fosse ver-me, preso e visitaste-me, e disseram, Senhor, quando te fizemos essas coisas? Deus, ele trabalha certo! Quando fizeste a um destes pequeninos, fizeste a mim. Então, igreja de Deus, abre a mão, ama ela, cuida da roupa, da comida, da calçado, carrega no teu ombro, unta com óleo, da habitação, zela. Faz por aqueles que precisam. Aí está, Deus, que é Deus. Aí está a ordenança de Deus através de Jesus para a igreja gentílica. Você, permite os termos, não está obrigado a ser dizimista. Quem diz que você está obrigado, com todo carinho, sem querer ofender a igreja? Mas eu vou falar. Quem diz isto não passa de um ladrão e salteador que criam leis para oficializar o seu direito, que se acha que é um direito. Deus nunca deu liberdade, anistia para alguém pecar. Nunca deu livre-arbítrio para alguém tomar uma dose de veneno. Nunca deu livre-arbítrio para alguém assaltar, matar, furtar, fazer o que bem quer, porque Deus não. É tanto que há uma sentença. Aquele que pecar, este morrerá. E para a igreja está bem certo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, se não me falha a memória, o capítulo, o 1 Tessalonicenses permite a colocação que a Bíblia é um universo de texto. Eu não sou um CPU, mas aqui nós estamos falando a palavra de Deus. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e todo fingimento, desejamos efetuosamente o leite racional, não falsificado, aleluia, para que por ela vamos crescendo. Sei que já provaste que o Senhor é benigno, e vós na verdade, para o mundo, pedra rejeitada, mas para Deus, eleita e preciosa, e casa de sacerdócio santo, para oferecer sacrifício santo e agradável a Deus. Aleluia. Ah, Senhor, como tu és maravilhoso, Deus. Como a tua palavra é maravilhosa. Saca Deus. Ama teu próximo, um abraço. Não é que pelas obras somos salvos, mas também é uma ordenança fazer o bem.
Aquele que não ama seu irmão, ele não vê a Deus. Como é que ele diz que vê a Deus se ele não vê a face do seu irmão? Então está aí compreendido, amados, a questão, o que diz, as filosofias que os homens criam, usa a Bíblia e faz um traçado feito a dona de casa. Tem uma comida, coloca colorau, coloca alho, coloca vinagre, mexe ali. Eita Deus, prepara e diz, esta comida é boa. Sim, é boa porque você gosta desse tipo. Tem gente que come alho, tem gente que não come alho, tem gente que coloca ele num copo e deixa no recipiente para beber água. Tem outro que gosta de tomate, outro não gosta. A Bíblia diz que o que come não critica o que come, mas tem um sentido homilético. Portanto, fica aqui essa pergunta mais uma vez. Ainda não apareceu um homem para responder. Entendam, não estou desafiando, não estou aqui querendo desfazer dos meus amados. Aleluias. Mas aonde estar? Na palavra de Deus. Aonde é que está a ordenança para ungir a igreja? Para ungir a igreja com azeite atômico, físico, químico. Aonde está a ordenança de Deus dizendo para a igreja gentílica, a igreja cristológica, exigindo que a igreja deve dar o dízimo? Onde é que está? Não, mas Jesus falou, vós dás o dízimo do endo, do cominho, do alho, sabeis, dás o amor, fazes uma coisa sem deixar outra, mas ali foi para os judeus, não foi para os gentílicos. Portanto, meus amados, aos líderes que pregam mentira, não é os que pregam certo, aos líderes que praticam crime contra a palavra de Deus, criam até leis, criaram aí umas leis aí, né? Chegou ao meu conhecimento, eu não sei se esse é um veredito, é uma verdade, tá? Mas chegou ao meu conhecimento, de forma populacional, estava num lugar, e alguém falou, pastor Joel, o senhor está sabendo que houve aí uma autoridade, não me interessa quem é, que Deus tenha misericórdia, não estou falando mal, nem desrespeitando, mas que conseguiu a aprovação legal, aleluias, de que a igreja de Deus, dirigentes, evangelistas, vamos dizer, os funcionários da igreja, zelador, etc, etc, não receberem dinheiro, um valor pelos seus trabalhos prestados. Mas sim só a diretoria executiva lá, o presidente. Eu não estou aqui indicando igreja, falando qual a instituição, tá? Não estou aqui agredindo, atacando. Não estou aqui o pastor Joel Bezerra ofendendo, não! Mas eu quero dizer que, se for verdade, estão criando leis a líderes religiosos de instituições riquíssimas que estão levantando autoridades políticas para lá nas bancadas levares ideologia para aprovar, titular de lei, intitular na forma da lei e pressionar a igreja de Deus. A Bíblia diz, ai dos legisladores que fazem falsas leis. E a lei dos homens não está aparelhada com a lei de Deus, entre aspas, a lei que está. São legisladores. Portanto, meus amados, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Poderíamos falar aqui sobre uma outra série de situações, mas pastor Joel Bezerra vos convida a assistir toda esta promulgação. Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Pastor Joel Bezerra. Glória!